Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conexão Vital. Esse programa apresenta fundamentos psicológicos de modo descomplicado, buscando explicar como e por que as pessoas podem agir e reagir de maneira distinta a situações e circunstâncias similares. Eu sou Sônia Nogueira, pedreira, e comigo Antônio Pedreira, nessa jornada, buscando apresentar como ocorrem as dinâmicas da relação casal. Hoje vamos apresentar o tema Desatando Nós e Libertando-se das Indecisões. Para começar, eu estava me lembrando hoje, comentando esse tema com Pedreira, de uma situação que eu vivi há alguns anos atrás. Aliás, duas situações que ele acompanhou, né? Uma foi fazer ou não fazer psicologia, quando ainda fazia terapia e o 202 básico com ele. E o outro foi quando eu estava fazendo a prova de certificação, que é uma prova especial da UNAT para ser analista transacional. E eu me cobrava demais, gente. Eu me cobrava ter que ler todos os livros. Eu me cobrava saber absolutamente o máximo possível para as comparações entre os autores. Então, assim, eu entrava num processo de cobrança muito grande. E já estudando, eu observava que eu estava funcionando com base principais em 3 compulsores, né? Que são modos de atuar que fazem com que a gente atue meio que automático. Tá? Você fala sobre isso, a gente combinou. E tinham 3, né? Que era o esforce-te mais, o agrade-a e o seja perfeito. E a combinação deles que eu funcionava era a seguinte: eu me desgastava demais com leituras, com estudo, com tudo, para agradar as expectativas das outras pessoas perfeitamente. E aí me remeteu muito a quando eu era muito pequena, que eu era tida como CDF, né? Que era aquela garotinha nerd, e que só tirava notas boas, era concorrência entre o primeiro e segundo lugar, e segundo lugar não me agradava muito, terceiro lugar então para mim já era algo, a morte, vivido como a morte. Então isso fez com que eu criasse diversas historinhas, diversas justificativas que me levavam a não concluir a prova. Eu sempre achava que precisava fazer novas leituras, fazer ampliação, fazer releitura de autores. E eu lembro que depois que eu comecei a fazer correção de provas, eu cheguei a encontrar provas com uma qualidade muito boa, com 70 e poucas páginas. A minha simplesmente ficou com 248 páginas. Pobre da pessoa que precisou corrigir as 248 páginas, né? Porque eu simplesmente citei muita gente. Então, o que a gente vê? Muitas vezes a gente se entrelaça num próprio nó e a gente posterga o máximo uma decisão. Porque se eu já trouxe até aqui numa outra live que eu fiz psicologia para ser analista transacional, no momento em que eu precisava, vamos dizer assim, focar mais, dar o máximo de mim exatamente para alcançar o meu objetivo, eu simplesmente comecei a me encontrar e me amarrar, né, em situações que eu mesmo criava e que eu não decidia por concluir a prova e enviar a prova e posteriormente me submeter à banca. Isso é muito comum em pessoas que vivem atadas em nós, né? Um processo de procrastinação do que é importante para a vida. Ela costuma se distrair muito do objetivo final dela e se perde em vários focos. São vários incêndios, às vezes, que a pessoa tem que atuar de vez e se sente obrigada a apagar, vamos dizer assim, todos de uma vez só. Então, isso normalmente faz com que a pessoa não deslanche, ela fique estagnada em posições como você colocou ontem, né? Posição de vencedor ou perdedor, ou do empatador.
Essa pessoa às vezes tem tudo para vencer e simplesmente ela cria tantas situações por tantas outras coisas que ela precisa também resolver, que ela acaba não deslanchando. Então isso é uma situação que a gente vê muito também na clínica, em pessoas que estão atadas em nós, e o pior, gente, que parece que eles têm procriação natural, brotamento espontâneo. Porque eu nunca vi, quando a gente está envolvido nisso, quanta coisa aparece que a gente precisa também resolver ao mesmo tempo. Bem. É verdade. Você falou muito bem dos compulsores, né? Que são mensagens que a gente internaliza depois de 6 anos, mas pode começar mais cedo. E que depois de algum tempo, essas mensagens criam um automatismo na cabeça da gente, como se fosse uma maneira de fugir aos medos que na infância nossos pais e figura substituta nos meteram para aprender matemática, aprender as coisas difíceis da vida, né? Então são 5, na verdade, compulsores. Você falou de 3, mas depois vamos ter tempo de falar de outros, né? Como seja perfeito, seja apressado, seja forte, seja esforçado e o agrade sempre, uma tarefa que nem Cristo conseguiu. Mas, de toda maneira, é bom que seja dito que a toda ação corresponde à reação. Nós temos em análise transacional também os permissores, que são o quê? Mensagens que nós terapeutas passamos para os nossos clientes no sentido de neutralizar o efeito maléfico que esses compulsores dão. Por exemplo, o compulsor chamado de seja perfeito leva a pessoa a usar muito advérbio de tempo. Apenas mente, totalmente, incrivelmente, tudo tem que ter uma mente no meio, né? Ou então você pede a pessoa uma perguntinha, quando é que começou isso? Bom, não sei para onde começo. Aí você cai na dizer, como é do princípio? Dançou. Ele vai para pré-história, pré-cambriano, cambriano, ordoviciano, siluriano, permo-carbonífero. Quando você menos espera, já está não chegou na idade atual ainda, né? Então ele vai contar tudo. Então, primeira coisa, quem tiver amigos, parentes que agem dessa maneira, muita atenção, que quando você não sei onde começo, você pode simplesmente dizer, comece do último fato, é mais forte, do princípio, você está dando corda para a pessoa se enforcar, ele vai se enrolar todo, e quando você menos espera, gastou um tempo incrível em um detalhismo que é desnecessário, tá certo? Bom, então é fato de que existe esse tipo de coisa dos compulsores. E o esforço atimático, como você falou, Sonia, leva a pessoa muitas vezes a fazer uma sobrecarga desnecessária. Sim. Agora me lembrei aqui, ligeiramente em alta velocidade, que meu pai me ensinou desde cedo a usar dicionário, uma coisa que nem todo mundo sabe fazer. Eu achava as palavras com uma facilidade incrível. Resultado, quando eu olhava uma palavra, eu olhava a que estava embaixo e a que estava em cima, depois a vizinha da de baixo. Quando tinha correlação, quando eu me esperava, estava a página toda olhada, e eu deixava, às vezes, o foco do que eu ia procurar, tá certo? Agora estou entendendo o porquê de algumas coisas suas. Gente, isso começou na pré-história dele, tá vendo? Cada um tem sua pré-história. Sim, cada um tem, com certeza. Você falou que ia falar de outros? Sim, é que existe um mito chamado de Sísifo. Sísifo foi um herói mítico em que ele desafiou a morte, desafiou os deuses, desafiou tudo, mas teve um castigo. O castigo dele é ir para aquela terra dos mortos, onde todo dia tinha que levantar, ladeira acima, uma rocha pesada, e levantar, quando chegar no cume, agora vai, galera, descer de novo, todo dia de novo, e nada, e de chegar lá. Então, esse foi um castigo, que os deuses antigos eram vingativos, que eram danados. Olha que vingança lascada, que driblou o deus da morte, o próprio Zeus e tudo mais. Então, fiquem atentos, porque nós tendemos a incorporar algumas coisas desse Sísifo também em nossas vidas. Bom, para cada um desses compulsores existe uma saída. Quem tem o seja perfeito, a permissão seria qual? Você pode errar e mesmo assim ser uma pessoa legal. Ninguém é perfeito, né? Para quem é, você diga. Esse era um dos meus nós, né? Era não querer errar. Mentira, era terrível mesmo. A outra coisa é quem tem o apressa-te, o medo que o tempo não dê, não é? O tempo não vai dar, então tem que fazer tudo logo, rápido, depressa, para ontem, né? Então essa pessoa apressada demais, a gente diz, calma, temos tempo. Meus filhos já sabem disso, já repito automaticamente, calma, temos tempo. E tem muitos clientes que estão até escutando essa live que sabem quando a gente pede o time, que a pessoa sabe dizer, pô, calma, temos tempo. E todo mundo tem mesmo uma hora de 60 minutos e um dia de 24 horas. Para quem tem um esforço aqui mais, tem uma dica importante.
Faça uma coisa de cada vez e conclua. Então, eu gosto até que pregue na geladeira uma frasinha. Tarefa iniciada, tarefa concluída. E toda vez que a pessoa estiver enrolada nisso, lembre da frase. Tarefa iniciada, conclua que é a tarefa. Nada de emendar com outra, com outra, com outra. Né? Quem tem, por exemplo, seja forte, tem uma dificuldade horrível de mostrar o que sente. Tem que se mostrar com uma fortaleza inexpugnável. Pois bem, essa pessoa é sensível, por baixo tem sensibilidade, mas oculta essa sensibilidade. Então, com a nossa permissão, você pode ser humano, pode mostrar o que sente. É ok mostrar o que sente. E para quem padece do compulsor, agrade sempre. Aí é terrível. Basta a gente dizer, seja do seu jeitinho mesmo. Nós vamos adorar ser do seu jeito, porque ninguém é igual a ninguém e ninguém se repete em ninguém. É uma permissão legal. O que acha? Essas permissões, elas são muito significativas. E uma coisa para a gente observar, gente, é o seguinte. Para cada permissão dessa que a gente dá, quando a pessoa começa a pensar em se liberar dessa situação, mais as mensagens que foram gravadas internamente, elas vêm mais forte ainda, né? O que a gente chama de estado de ego pai, onde ficam todas as introjeções, né? O que foi ensinado, o que era externo, o que foi internalizado. Então tem a moral, tem as normas, tem os costumes, tem as leis, e tem toda a questão cultural. E aí quando a gente pensa nisso, tem os aprendizados do que é correto, do que não é correto, que foi passado também pelos pais. E quando a gente fala, né, nessa liberação, a gente fala em algumas situações meio que desobedecer esse funcionamento que a gente vem desde pequenininho. Gente, isso dá um trabalho. Vou negar não, dá um trabalho, dá um suor danado, né? Agora, é muito importante para a gente alcançar a competência emocional. A gente precisa realmente exercer essa liberação e em alguns momentos, Pedreira colocou a gente dá, porque em processo terapêutico, muitas vezes, nós que estamos do lado de fora é que funcionamos dando a permissão para essa pessoa funcionar de uma maneira diferente, para que essa pessoa funcione sustentada na permissão que a gente dá, até que ela consiga também introjetar essa permissão e começar a atuar de uma forma mais... fluir, né? Para desamarrar ou não. Me lembrei agora de uma situação, Soninha, que foi muito curiosa. Eu aprendi espanhol muito cedo, porque tive um ótimo curso no Central, e um curso excelente de espanhol. Aí, resultado é que eu não conseguia fluir no espanhol, porque é tão fácil que não precisava nem estudar muito. Tinha colegas que eram hispânicos e falavam espanhol com a gente entendia tudo, os livros tudo em espanhol. Não? Nunca me interessei tanto em espanhol, que é tão fácil, deixei para lá. Então eu dominava já o francês, fiquei encantado, o alemão um pouquinho, mas quando chegou no italiano me encantei, né? Fiquei tão encantado que de repente passei, quando eu ia fazer uma conferência na Argentina, não me lembro como fosse hoje, em Malargue, fui fazer uma palestra de educação emocional. E de repente, na hora que eu pensava em espanhol, só aparecia na minha cabeça termo em francês, em italiano. E às vezes para desempatar tinha que ir em inglês, né? E perguntava a pessoa, plateia em inglês. Bom, em inglês é assim, como é que vocês usam aqui tal coisa assim? Aí, de repente, em 2006, na Guatemala, um amigo meu chamado Rolando Paredes, quando eu fui eleito presidente da Associação Latino-Americana de Análise Transnacional, disse, Pedro, que tal você caprichar um pouquinho mais no espanhol? Eu gostei da ideia dele, entrei no Cervantes, entrei lá, de logo por cima, já sabia um bocado, né? Até falar fluente o espanhol. O último nível seria só de tradutor juramentado, que eu não me dispus a isso. Né? Mas veja você que coisa interessante, como aquilo me amarrou num tempo. Sim. E então, ao invés de hoje eu posso falar em português, passar a pensar em espanhol, porque eu me capacitei para isso. Não foi por acaso, somente deu um estalo, puxa vida, que coisa maravilhosa. Não, isso foi um empenho, tá certo? Essa situação que você fala, né, de se amarrar, quando eu fiquei me amarrando, vamos dizer assim, para a execução e a conclusão da prova, foram 2 preciosos anos da minha vida, gente, que eu já podia estar atuando com análise transacional e eu me privando, sem poder nem dizer que já sabia ou que já poderia atuar, né, como analista transacional. E aí eu fico pensando, também ainda na prática clínica, uma situação que às vezes fica muito complicado, principalmente para quem está começando a exercer, vamos dizer assim, a profissão de psicologia. Pensei aqui agora enquanto você falou.
Quando a gente está começando a exercer a profissão de psicologia, a gente não sai da faculdade sabendo. Então, se chega alguém ou com problema casal, ou seja lá com problema que for, a ideia às vezes que a gente tem, a gente sabe que não pode. Mas a ideia é de buscar com essa pessoa, encontrar o problema e resolver o problema. Só que quando vem uma pessoa numa situação como essa de enlaçada em nós, né, uma pessoa com dificuldade de desatar os nós, porque não cabe a gente desatar os nós das pessoas, a gente precisa fazer com que ela desate os nós dela. Então, não cabe, a gente acompanha, a gente acolhe, a gente estimula, a gente traça caminhos com essa pessoa por onde ela possa desatar os nós, mas o desatar em si cabe realmente a essa pessoa. E como essa pessoa convida, a gente já falou aqui em uma outra situação de um jogo chamado Sim Mais. Para cada solução que a gente apresenta ou que alguém apresenta para essa pessoa que está presa no nó, o jogo principal psicológico dessa pessoa é Sim Mais. Eu vou dar um exemplo. Eu chego em casa, eu trabalho numa empresa e viro para meu marido e digo assim: poxa, Pedreiro, se eu conseguisse falar inglês com fluência, eu conseguiria uma promoção dentro da minha empresa, porque está lá aberta uma vaga, mas precisa de inglês fluente. Aí ele vira para mim e faz: então por que você não contrata uma pessoa? Aí eu digo: boa ideia. Não, mas contratar uma pessoa fica muito caro. Ele tá bom. Então, por que você não se matricula em algum lugar? Eu digo: poxa, legal. Sim. Sim, legal essa ideia. Sim, mas como é que eu vou fazer? Os cursos às vezes são durante a semana, eu tenho um monte de atividades, eu tenho minha clínica. Aí eu acho outra desculpa. Aí ele faz assim: por que então, meu bem, você não procura fazer um curso online? Hoje é facílimo. Eu digo: putz, sim, que ideia maravilhosa. Mas eu não tenho disciplina para isso. Chega uma hora que ele se irrita. Então, quando a gente observa às vezes questões no casal, quando uma pessoa está presa no nó, e esse é um caso que eu trouxe aqui de uma cliente que me falou há pouco tempo, exatamente de uma situação, eu mudei o tema, mas ela viveu essa situação com o marido, ela fez, e eu não entendi porque no final ele explodiu comigo. Aí eu fui explicar para ela o porquê que ele tinha, vamos dizer assim, entrado naquela situação com ela. Porque simplesmente ele não estava dando conta de, para cada solução que ela encontrava, que ele encontrava para ela, simplesmente ela não aceitava. Gente, estamos dizendo aqui que está travando. Eu vou interromper um minuto. Tá travando para todo mundo? Para quem não tá, por favor, me dê um ok aí. Para quem não está. Depois é o sinal do lugar onde a pessoa esteja. Né? Eu quero saber se é o sinal daqui ou o sinal de vocês. Daqui não é. As pessoas não estão usando isso. Não está travando. Então, ok. Não está travando. Não está. Beleza. Então, gente. É coisa regional. Olha só. Para quem está travando, Não, tá ótimo. Então, olha só, para quem está travando, eu aconselho, se for o caso, despluga e entra de novo, porque provavelmente pode ser um problema no sinal de vocês, tá bom? E agora a gente vai voltar. Não. Eu estava pensando também aqui, quando você falou do mito de Sísifo. Né? De Sísifo. Eu lembro, tô me lembrando aqui de uma história, uma lenda na realidade, né? Do nó Górdio, que tem a ver com o período de Alexandre o Grande na Ásia Menor. Né? O que acontece? O rei da Frísia, o rei da Ásia Menor, ele morre e ele não deixa herdeiros. E naquela época, como toda lenda, né, procurava-se o oráculo para decidir quais as coisas importantes que aconteceriam. Então, como não tinha um sucessor, procuraram o oráculo e ele era quem diria quem seria o sucessor. E aí ele disse que o sucessor daquele rei que tinha falecido, do rei da Frísia,
entraria na cidade numa carruagem puxada por cavalos. Primeira pessoa que entrou numa carruagem puxada por cavalos era um camponês, né, chamado Gordium. E ele foi coroado o rei da Ásia Menor naquele período. Ele, para não esquecer a origem que ele tinha humilde, ele fez o quê? Pegou a carruagem dele, amarrou numa corda no templo de Zeus, com um nó que era impossível ser desatado. E aí o que acontece? Ele é o rei, governa muito bem, amplia muito os seus horizontes, tem um filho, o filho governa durante muito tempo, mas depois ele morre e não deixa herdeiros também. O que acontece? Novamente se procura o oráculo para saber quais as decisões tomar. E aí o oráculo diz que a pessoa que conseguisse desatar o nó não só herdaria o trono, mas seria uma pessoa que teria um reino, o maior reino da história. Eis que, na lenda, conta que Alexandre o Grande escutou essa história, estava lá passeando pela Ásia Menor. Resolveu fazer um extra. Fazer um tour, que nesse período tá difícil pra gente, mas naquela época ele podia fazer um turismo. Então ele vai lá, e quando ele vê o nó, ele desata da seguinte maneira: ele desembanha a espada dele e simplesmente corta o nó. Né? Com um golpe, ele desata o nó, ou ele se desfaz do nó. Não tinha nenhuma, dizer assim, regra que impedisse de desatar ou desfazer. A desfazer o nó. Com o dente, com a unha, com tudo. Ninguém conseguia, né? E aí a gente vê que com a astúcia, como é que ele consegue? E muitas vezes a gente precisa isso. A gente precisa, para desatar um nó existencial ou alguma situação que a gente está vivendo, uma posição de, em um só golpe, vamos dizer assim, nós conseguirmos alcançar essa coisa do desmanchar. E aí a gente transpondo também essa lenda, vamos dizer assim, para esse momento atual, esse mito, ele traz muito essas pessoas que exatamente tendem a procrastinar muito, a funcionar muito criando historinhas, como a gente conta, né? Ou desculpas para não conseguir alcançar seus principais objetivos. São pessoas que tendem a, como Pedreira colocou, uma das saídas seria tarefa iniciada, tarefa concluída. Então, a gente chega para uma pessoa dessa, às vezes tem 4, 5 coisas sendo feitas ao mesmo tempo. E isso, muitas vezes, dificulta muito para essa pessoa o funcionamento. Por quê? Porque quando nós não temos condição de canalizar nossa energia e nossa atenção para uma determinada tarefa, é como se eu estivesse fazendo aqui, e o que é muito comum? Eu faço algo aqui já pensando no que tenho que fazer. Então, pessoas com esse funcionamento, normalmente, que estão presas a situações que imageticamente elas não podem sair. E aí, na situação casal, o que eu poderia dizer, né? Mas eu sou dependente do meu marido. Eu não trabalho. Eu não trabalho porque eu tenho filhos pequenos. Eu não faço uma pós porque meu marido, quando chega, quer o jantar na mesa. E muitas vezes não se negocia, não, o que a gente fala, né? Todas as lives qual a gente fala dos contratos, né? E a importância de se estabelecer os contratos e de funcionar nisso. Por isso que a gente fala aqui em análise transacional, quando a gente fala das metas contratuais com o cliente, não cabe a mim fazer, vamos dizer assim, a tarefa do cliente. Tem uma parte que seguramente vai ser ele que vai estar fazendo. E muitas vezes uma pessoa como essa, ela chega numa posição de vítima e ela não consegue encontrar solução e imagina que não existe solução. Pedreira costuma dizer que a única situação que não há efetivamente solução é para a morte. Todas as outras soluções, todas as outras situações, existem sim soluções. Pode não ser o que você deseja, pode não ser o que você está
querendo se empenhar para fazer, pode ser que não esteja nesse momento ao seu alcance e que você precise de outras ferramentas ou de outras habilidades. E aí sim, cabe a gente a fazer o quê? Ver quais são as habilidades que eu preciso, muitas vezes desenvolver, para desatar essas situações e conseguir alcançar o que eu mais almejo, que além de desatar o nó, sair de situações de indecisão. Por quê? Porque uma outra situação também, um outro jogo que me lembra muito, sempre vai me lembrar a gente, né? Pela forma como a gente trabalha, que é o chamado jogo de corner. É como se a pessoa só tivesse... Corner é o escanteio no jogo de futebol. Então, vamos fazer essa analogia, né? Ele pode bater para dentro do gol direto ou ele pode chutar para um amigo. Então, seriam essas duas possibilidades. E a pessoa, quando está se vendo num corner ou quando está se vendo presa no nó, sem condição de encontrar a solução, é como se ela estivesse nesse escanteio. Ou vai para cá ou vai para cá. E a gente costuma dizer que entre esse canto e esse canto, existe uma gama de possibilidades que a pessoa poderia estar usando de alternativas de sair. Não seria um corner, seria muito mais como um leque que a pessoa poderia usar qualquer abinhas daquela ali como solução. E a pessoa, às vezes, só consegue ver exatamente isso. Ela não consegue ver mais possibilidades de solução. Então, isso às vezes é fundamental também que a pessoa consiga enxergar de forma mais ampla, né, Pedreira? Até porque isso dá repercussões que são físicas, sociais, relacionais, as mais diversas. Física porque a pessoa que se acostuma a ficar nesse nó cego, termina se contraindo, daqui a pouco está com dor nas costas, dor na coluna, dor na nuca, daqui a pouco está com hipertensão física, pode vir a ter um acidente vascular cerebral, pode ter um AVC, né? Pode ter um infarto, com essas coisas que acontecem, por conta de tanta tensão que a pessoa coloca e não sai do lugar. Bom, a outra coisa é que pode isso afetar até socialmente. Ela se torna pessoas difíceis em relação aos outros, que cobram demais dos outros o que ela não fez, desconta no outro o seu mau humor por não ter conseguido, se torna inadimplente com facilidade enorme, porque de tarefa, e não vou fazer, pode deixar que eu faço, deixa que faço, e faz um outro jogo chamado de cheque borrachudo, que quer dizer isso, o nome está dizendo tudo, já emite sem fundo, sabe que não vai fazer e diz, né? Promete. Bom, pode esperar que amanhã está pronto, você chegar nem está pronto, né? Eu me recordo de uma pessoa que no Conglat ficou de mandar uma diretriz importante e você esperou quase um mês e não chegou. Em uma semana chegaria, né? Então, se dependesse dele, o Congresso terminaria e a coisa não saía. Bom, não então, sai. Também a pessoa faz esse tipo de jogo consigo próprio. Promete, assim que entrar essa quarentena, tiver tempo, eu vou malhar. Está em quarentena e não acha tempo não para malhar, né? E nem nessa situação, e nem alternativas. E hoje existem inúmeras alternativas, inclusive em casa. É verdade. É o que a gente fala das historinhas. Claro. Também, isso reflete até na relação casal. Imaginem vocês, qual a impressão que sua esposa ou seu esposo vai ter se você promete uma coisa e não cumpre. Uma vez, duas ou mais. Ora, gente, isso vai dar um abalo na confiança básica. Na admiração, porque há um tripé que é fundamental, que é entre confiança, admiração e respeito, que precisa ser a base de uma relação de amizade e também relação de casal. É assim que começa uma boa relação amorosa, uma relação de amizade, né? Até entre sócios, que diz que sociedade é um casamento sem sexo. Né? Então, ao dizer isso a você, é preciso que haja aquele tipo de infusão de confiança. Se você promete e cumpre, beleza, você promete, não cumpre uma vez, duas, três, a pessoa fica desconfiada. Será que essa pessoa está querendo mesmo? Né? Então, vocês devem conhecer muitas pessoas que são cheias de promessas e não cumprem. Aí não bate as metas, acaba está demitido, não sabe por quê. Aí fica, que azar que eu tenho, meu Deus, estou em emprego que eu acho, eu caio fora, me demitem, eu estou dando o máximo que eu posso dar, não sabe, está se esforçando muito para pouco resultado. É o Sísifo empurrando a pedra cima abaixo e não sai do lugar. Isso tem essas repercussões todas, portanto. É por isso que é importante que a pessoa, no casal, também seja capaz de prometer e cumprir. Eu lembro de uma situação que aconteceu, de uma pessoa tomar consciência num processo terapêutico em grupo, que ela só providenciava as mudanças. Gente, mudança é uma coisa que estressa demais. E essa pessoa, por ser muito bondosa,
ela amava demais o marido e buscava agradá-lo demais, o que ela fazia? Ela só fazia a mudança quando ele estava viajando a trabalho. E ele viajava muito a trabalho. Mas pense assim, a mudança é assim, olha. Eu me mudo do Brasil, vou para a Bolívia. Me mudo da Bolívia, vou para a França. Me mudo da França, volto para o Brasil. Eu saio do Brasil, vou para o Uruguai. As mudanças eram de país, não eram nem só de casa, nem de cidade. E ela se deu conta de que muito do peso que tinha no casamento não era o outro que trazia para ela. Eram decisões que ela tinha. Ela começou a assumir o quê? Eu tenho dificuldade de pedir ajuda. Então esse era o nó dela, era onde ela era amarrada. Ela tinha dificuldade de pedir ajuda, ela não conseguia às vezes decidir se contratava a pessoa, se embalava os cristais, se fazia... Então assim, ela ficava sobrecarregada, muitas vezes, de muitas coisas, porque além de providenciar a mudança, tinha filho para cuidar, tinha toda a programação. Ver as escolas onde os meninos iam estudar, e todas essas decisões ficavam assoberbadas em cima dela. E aí ela se deu conta disso, ela fez assim, meu Deus, mais de 40 anos de casada, e eu nunca pedi ajuda. Como eu fui injusta comigo. E a última mudança que a gente soube que fizeram, ela disse que foi a coisa mais gostosa que teve na vida, porque decidiram juntos o que iam se desfazer, porque estavam saindo de um apartamento muito grande para um menor, né? Até porque os filhos já estavam casados e tudo, e não tinham mais como ficar convivendo. Então, assim, isso é uma maneira da gente ver que o nó, por isso que eu digo, o nó e a indecisão e a procrastinação e as situações, às vezes, que eu me coloco e que eu não decido, ou que me dificultam a vida, ainda que eu decida, mas o quanto de energia eu gasto numa situação que poderia ser mais fácil, o quanto isso custa muitas vezes, pessoalmente, e o quanto isso pode desgastar. Por quê? Porque nesse mesmo evento, essa pessoa descobriu, nessa mesma, né, dinâmica de grupo, essa pessoa descobriu que ela estava guardando o que a gente chama de ressentimento, porque o marido não era cooperativo. Aí ela olhou para ele, quando saiu, ela olhou para ele e fez assim, como eu fui injusta. Ele não sabia de nada do que estava acontecendo, né? Como eu fui injusta com você. Na maior inocência, ele fez, você é maravilhosa. Claro que ela era maravilhosa, ela nunca incomodava, ela nunca pedia nada, né? Mas ela às vezes brigava com ele fora do contexto, porque ela guardava essas situações de lá de trás, e nesses momentos o desgaste na relação acabava aparecendo. Mas isso é em qualquer situação, como Pedreira colocou bem aqui, né? Eu queria, Soninha, também falar de benefícios que a pessoa pode ter quando abandona esses nós, esses padrões que nós estamos falando, né? Um primeiro é o seguinte, a pessoa se cobra demais, é como se fosse assim, de um sistema de cobrança implacável, que é um diálogo interno. Na cabeça, o ego pai, que é uma instância do próprio eu, da pessoa, que é cobradora, ela surra a própria criança o tempo todo, você devia ter feito isso, você é um embuste, você é uma farsa, e a pessoa fica com autoestima, autoimagem, autoconfiança, tudo afetado. Mas aí, de repente, nós em terapia trabalhamos para que a pessoa mude o diálogo interno negativo, com esse diálogo cáustico na cabeça, feito só da cáustica, fustigando o juízo, por uma troca por coisas positivas que pode fazer, o diálogo interno negativo por positivo. Uma das saídas boas será a pessoa abandonar a procrastinação. Vocês conhecem esse termo? Aquela pessoa que tudo, amanhã eu faço, amanhã não faço, amanhã, e vai empurrando com a barriga e nada, dá uma de Sísifo em relação às tarefas e com os compromissos com os outros. Então, essa pessoa pode superar isso e se tornar um vencedor mesmo, em termos de script de vida, como a gente conversou ontem, né? E aí eu quero dar para vocês uma dica muito importante. Há um autor chamado de Ron Escolástico que sugere uma técnica chamada as 5 machadadas. 5. Ele diz o seguinte, se você pegar um machado e der 5 machadadas em qualquer árvore por dia, depois de algum tempo, não importa a espessura, vai derrubar a árvore. Então, por dia, vá dando 5 machadadas no que você quer assistir,
que você vai terminar derrubando a árvore, que é o obstáculo que você está temendo tanto. E assim você faz o enfrentamento, sai também, portanto, da inércia, porque as pessoas terminam entrando no esquema de inércia. E vocês aprenderam na física que inércia tem inércia de movimento e de repouso. Quando a pessoa está em repouso, tende a ficar em repouso. Se tem movimento, tende a estar em movimento. Exemplo, você está correndo, para você parar, não dá para parar de vez, você tem que ir reduzindo aos pouquinhos. Se você está parado, para você dar o arranque, você tem que primeiro fazer um aquecimentozinho também. É a energia chamada de ativação. Energia de ativação. É isso que precisa ser botado em prática. Isso vem do desejo da pessoa de querer superar aquele obstáculo. Essa energia a mais. Então, 5 machadadas, portanto, a lei do Ron escolástico. Isso é bem legal. Eu me recordei aqui agora de um livro pequenininho, se eu não me engano, assim, Organização em 15 minutos. Eu não sei o título, gente, depois eu posso até ver. Organize, acho que é isso. Organize-se em 15 minutos. E quando você falou isso, me remeteu a isso. Ele diz o seguinte: usar todos os dias as 5 machadadas. Vamos dizer, 15 minutos por dia você usa para arrumar. Sua casa está muito bagunçada, isso é uma outra coisa. A pessoa, numa situação como essa, a casa está uma bagunça só. Ela acorda tanta coisa para organizar que acaba indecisa por onde vai começar. E a coisa vai ficando. E nesse livro ele diz assim, 15 minutos por dia. 15 minutos você pega e arruma a gaveta. Sobrou um tempo, começa a arrumar outra. 15 minutos. Mas comece. Então, assim, uma coisa que a gente coloca, que Pedreira falou, é tarefa iniciada, tarefa concluída. Isso é bem legal, porque isso também faz uma outra coisa. Além de uma redução do diálogo interno negativo, isso faz com que a pessoa também desenvolva a autoestima. Por quê? Porque quando eu começo a ver que eu saí da indecisão e que eu comecei a fazer as coisas, que eu me decidi por qual cômodo da casa, às vezes é uma coisa simples, qual cômodo da casa que eu vou começar a organizar, ou numa reforma, eu não tenho dinheiro para reformar tudo, então eu não reformo nada. Então, qual a parte da casa que eu vou fazer contas e tudo para ver, olha, o que a gente tem aqui dá para reformar tal coisa e fazer. Isso faz com que a autoestima também comece a se elevar. Por quê? Porque eu começo a ver que as coisas que eu faço, elas dão resultado. Eu começo a acreditar em mim que eu sou capaz sim de tomar decisões. A gente já falou em outra live uma situação assim, onde essa pessoa também tem dificuldade de indecisão até porque vai comer. Gente, pro que vai comer, isso é um problema às vezes terrível. Você quer comer o quê? Você quer comer carne, massa? Não sei. Não sei, sei lá. Deixa eu dizer logo uma coisa, início de relação, isso aí não dá muito certo não, viu? Porque no início, decida por mim, meu amor. No início é bom, depois a pessoa acha que tá levando a outra nas costas. E é exatamente isso que acaba acontecendo. Por quê? Na relação, quem não decide deixa a responsabilidade muitas vezes pro outro ter que decidir. Sobrecarrega. Então, isso acaba destruindo muitas vezes essa convivência que poderia estar sendo muito salutar. Eu tenho algumas pessoas que eu trabalho que têm uma adaptação de personalidade chamada workaholic. E eu brinco, quanto mais coisa para essa pessoa fazer, melhor. Elas se sentem assoberbadas de coisas e quanto mais ativas elas ficam num frenesi danado. Essas pessoas às vezes têm dificuldade de tirar férias, o que afeta a relação casal. Por quê? Porque um workaholic ele é viciado no fazer. Ele adora estar fazendo coisas. E férias é uma coisa feita basicamente para a gente poder desfrutar. Essa pessoa tem dificuldade de desfrutar. Então, seja feriado, seja o que for, para essa pessoa às vezes é um custo muito grande tomar um tempo dela para não fazer nada. Como diz assim, o ócio para essa pessoa tem que ser criativo. Ela tem que estar criando, tem que estar fazendo, tem que estar pensando, tem que estar produzindo. Nem que seja palavra cruzada em tempo integral, né? A pessoa não consegue parar. Isso também na relação casal, às vezes dificulta o processo relacional. E aí eu estava me lembrando de uma série de filmes chamada De Pernas pro Ar, onde Alice, vivida por Ingrid Guimarães, que eu adoro, diga-se de passagem, retrata bem essa situação e o que acontece na relação casal. Ela é uma pessoa que a programação dela era
ser uma pessoa que tivesse uma carreira. Mas ela é casada. Ao mesmo tempo que ela quer dar atenção para o marido e para o filho, ela não podem apertar o botão, como diz assim, do automático dela, da loja dela, né, ou da empresa de produtos eróticos, o sex shop, mas mais o desenvolvimento de produtos eróticos, que ela está indo atrás. E aí o que a gente observa? São 3, o último mostra bem isso, porque ao longo do processo dos filmes, vai mostrando como ela não vai acompanhando as dinâmicas da casa, o marido é quem acompanha. Então, ela quando se dar conta, o filho já está adulto. Ela não conhece os gostos do filho. Ela viaja uma vez e traz um presente de pelúcia, se eu não me engano, para um filho já rapaz. Então são coisas assim que estão totalmente fora da caixinha, né? E no final o casamento deles está mesmo ali condenado. De risco, tá por um triz. E ela ainda assim, no finalzinho, você vê que ela tá ali passando bastão, né? E a gente vê na brincadeira do filme, mas é muito sério, que a norinha dos sonhos, lembra que a gente falou em uma live que às vezes a gente escolhe o parceiro com base no que a gente vê de reflexo de pai e de mãe. Ali, para mim, é um reflexo bem claro. Ele escolhe uma pessoa que é o padrão da mamãe, né? E elas fazem o conchavo de que ela vai tocar as viagens e tudo, enquanto ela tá nova, e ela fica por trás. Então, a indecisão dela era sempre a importância que ela dava para o casamento e a importância que ela dava para a carreira. E acabava, às vezes, um pesando mais do que o outro. E isso, às vezes, a gente observa muito em processos de relação casal. Quando as coisas não estão equilibradas, um lado acaba sendo muito mais ativado do que o outro. E isso para destruir uma relação, seja de sociedade, seja de casal, seja entre irmãos, né? Sócios, seja lá o que for, isso acaba às vezes pesando muito. E uma outra coisa que Pedreira trouxe aqui, que é muito importante, é a quebra da confiança quando a gente começa a prometer coisas e não cumprir. É de risco. É de risco. Por quê? Porque quem vive com uma pessoa dessa nunca sabe se a pessoa vai efetivamente fazer ou não. E aí começa a fazer assim, já sei que não vai fazer. A gente, não, mas ele está prometendo. E você está acreditando. Então, a pessoa também, a pessoa perde a credibilidade. E essa credibilidade que pode se, vamos dizer assim, ser aceita ou ser dado por menor dentro da família ou dentro do relacionamento casal, isso fora pode ter um peso muito maior. Tá? Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Dessa dificuldade de decidir. A gente precisa pensar se a indecisão é porque eu não tenho habilidades, porque eu tenho medos, porque eu tenho vergonha de me expor, sei lá o quê. Que vergonha seria medo de censura. Qual é a emoção que está por trás? A sensação de menos-valia também, né? Sensação de menos-valia, porque isso basicamente é que leva a pessoa a ter dúvida da capacidade dela de decidir por alguma coisa. Eu queria reforçar ainda aquela lei das 5 machadadas. Né? Então, se a pessoa der as machadadas 5 por dia, vai derrubar a árvore. O obstáculo que você tiver, faça pelo menos um pedaço dele que seja. Porque entre muito e pouco, qual é o pior? É não fazer nada. Não fazer nada, é claro. Então é simples assim. Agora, quando a pessoa se acostuma com esse padrão, fica viciada e perde na confiança, na admiração, no respeito, e isso reflete até na relação do casal como um todo. Ok, pessoal. Deixa eu ver aqui. Perguntas. Momento para perguntas. Vinícius. 2 vezes por dia, os permissores conseguimos ver resultados em quanto tempo, mais ou menos? Em 6 meses. Tem algum treinamento? Tá. A pessoa aqui está perguntando, está perguntando sobre um treinamento para, vamos dizer assim, ter permissão para fazer mudanças. A gente observa que dependendo da pessoa,
esses funcionamentos, eles duram em média até 6 meses mais ou menos. Agora a gente precisa pensar uma coisa, gente. Permissor existe, não é à toa. Do mesmo jeito que a gente projeta coisas em outra pessoa, permissor existe. Eu tô lembrando de um modo de falar que, tipo assim, eu preciso atravessar no rio cheio de jacaré e a ponte seriam os compulsores. Esses compulsores existem para que eu não caia, vamos dizer assim, nesse rio, nem precise nadar. Então não dá para simplesmente tirar. Eu preciso criar alternativas e quando a gente pensa, quando a gente falou aqui, ver qual é a necessidade, se é a autoconfiança, qual é o medo que você tem. Isso precisa ser trabalhado. Não é simplesmente apertar o botão mude, não existe, infelizmente, fórmula mágica. Pelo menos eu não conheço. Como psicóloga, você também não, porque se soubesse já tinha me ensinado. Não, tem um treinamento que a gente dá para nossos clientes. Tá? A gente treina alguns clientes nesse sentido, mas a gente faz em paralelo acompanhamento terapêutico para ver quais são, vamos dizer assim, as questões que estão surgindo com essa pessoa, para que ela consiga efetivamente superar e criar uma rodovia no lugar da ponte. Não é simplesmente como se fosse, eu vou pegar um livro, o livro diz isso, e tem alguns livros que dizem, simplesmente eu vou fazer isso e vai funcionar. Isso é um risco, porque é mais ou menos assim, eu posso tirar a ponte de madeira que está lá, mas eu vou colocar em cima umas árvores e você vai ter que dar uma de Tarzan. E dar uma de Tarzan, isso precisa a gente estar muito treinado. Então é muito mais seguro a gente conseguir pavimentar mesmo uma rodovia, no caso específico dos compulsores e os permissores. Agora a gente pode todos os dias, como a Pedreira disse, a cada das 5 machadadas, se permitir mais alguma coisa, se permitir mais alguma coisa, se permitir mais alguma coisa. Agora, indecisão, eu já disse aqui e vou reforçar. Ela vem de algumas coisas. Ou eu não confio em mim, ou eu tenho medo de perder, ou eu tenho vergonha de ir a algum julgamento, ou eu tenho dificuldade de abrir mão de alguma coisa que eu considero importante. Tipo assim, eu tenho A e B, mas eu não quero perder A nem B, não tem como. Então eu fico indecisa. Vou brincar, não dá pra assoviar e chupar cana. Você tem que optar, ou faz uma coisa ou faz outra. Não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Particularmente eu ia chupar cana, porque eu gosto mais do que assoviar. Mas assim, a gente precisa decidir e normalmente a indecisão ela é fruto disso. Eu tenho dificuldades. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa aqui para vocês, assim, como resolver isso, ou o que é que poderia ser feito, eu acho que uma coisa que funciona bem e que a análise transacional trabalha muito com isso e que nós trabalhamos, é o que a gente chama de ativação do estado de ego adulto. O estado de ego adulto, ele tem capacidade de analisar probabilidades, ele está em contato com o momento presente, com o que está acontecendo aqui e agora, sem a priori, sem reminiscências emocionais, nem nada. Está acontecendo aqui agora, ok, eu não trago isso. Porque a indecisão provavelmente vem de um outro estado de ego. Quando Pedreira colocou o diálogo interno, o que a gente precisa estar pensando com relação ao diálogo interno? Olha só, vou diagramar aqui. Eu sei que vai sair espelhado. Quando a gente fala de diálogo interno, é isso aqui, ou de estados de ego. Estado de ego pai, estado de ego adulto, estado de ego criança. Só um minutinho. Aqui, estado de ego pai, adulto e criança, ok? O que acontece? Quando o diálogo interno está acontecendo, o adulto, ele está desconectado. O diálogo interno ocorre em estado de ego pai, estado de ego criança. Então, quem precisaria ser ativado para resolução de problema é o estado de ego adulto. Que é o quê? Quem vai ter condição de analisar se o que está aqui, as probabilidades, se eu fizer isso, acontece isso, causas e efeitos, as consequências, tudo, o estado de ego adulto é quem tem melhor condição de analisar a situação. Então, seria isso. Vamos ver. Perguntas. Então, o nexo causal é o adulto quem estabelece relação de causa e efeito.
De o quê? Fala, fala. Pessoal. Qual é o melhor? Uma pessoa está aqui dizendo o seguinte: eu sempre repito os meus padrões em uma narrativa de minha vida. Como mudar padrões? Como desatar nós em um relacionamento que virou costume? Vamos responder, bora responder, né? Primeira coisa, há uma tendência muito grande do ser humano ser repetitivo nisso. Então, é fato de que, quando um relacionamento começa com todas as benesses de uma relação nova, quer seja casal, quer seja sociedade, em área empresarial, o que seja, é uma coisa. É o efeito outdoor que eu chamo. Tá outdoor novo, que maravilha, olha, daqui a 3 dias se incorpora a paisagem, a pessoa olha, vê, mas não enxerga, né? Então é importante que todo dia a pessoa faça aquela relação continuar boa, em outras palavras, case todo dia. Essa que seria uma boa alternativa. Mas em se tratando de problemas que a pessoa se acostumou demais, fraternalizou a relação, já não comemora fisicamente, é preciso fazer algo diferente. Até uma viagem a 2, parar de ser tão mãezinha, tão paizinho e até renovar a possibilidade de conseguir trazer um novo frisson àquela relação. Eu acho que é muito recomendável, né? Uma segunda lua de mel, alguma coisa romântica que a pessoa faça, volte ao lugar onde cada um nasceu, cresceu, desenvolveu e veja com os olhos do outro. Essas coisas todas são muito importantes para a vida de cada um de todos. E uma coisa para a gente observar é o que a gente chama de simbiose. O que é a simbiose? Eu já trouxe aqui, aliás, nós trouxemos, né, em outra live, eu não sei se fui eu ou você que falou, que eu tenho, acho que fui eu, que eu tenho muito medo quando alguém diz pra mim assim: encontrei minha outra banda da laranja. Gente, meu coração fica pequenininho e minha espinha gela. Por quê? Outra banda da laranja significa que as duas pessoas vão formar uma. E a gente diz que em relação casal, 1 mais 1 tem que dar 3. Eu, você e nós. A equipe. Né? A equipe. Então, quando a gente fala de banda de laranja, eu digo, pronto, metade, já ferrou. Por quê? Porque isso gera vamos dizer assim, um relacionamento simbiótico. No início do relacionamento, é até natural acontecer isso. É até natural existir um pouco, vamos dizer assim, de alguns momentos, alguma coisa que tenha uma característica simbiótica. Mas a questão toda é quando há essa dependência. E pessoas que têm dificuldade de desatar nó, elas funcionam exatamente assim. Olha só, eu vou mostrar aqui, tá? A imagem invertida. A imagem, né? Invertida. Aliás, deixa eu botar aqui atrás, de novo. Deixa eu ver se tá aqui. Mais ou menos isso. Pronto. É azul o menino, o vermelho é a menina. Então, o que a gente vê nessa situação? A pessoa entra com o estado de ego pai, o estado de ego adulto, mas não entra com o estado de ego criança. A outra que entra com o estado de ego criança. Lembra do exemplo que eu dei do workaholic? Essa pessoa, normalmente, ela tem um estado de ego criança muito pequenininho. Ela não nutre a própria criança, o desfrutar da vida, dos prazeres da vida. Essa pessoa não tem facilidade para isso. Em compensação, casa com alguém que tem facilidade para isso e que busca fazer com que ele viva isso. E em outras situações, essa pessoa é totalmente dependente, às vezes, desse outro. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. E quando a gente diz, né, que a relação acostumou, é complicado. Por quê? Porque o bom é a gente casar com a mesma pessoa várias vezes durante a relação. Porque você não está mais casada, nem você está mais casado com a pessoa que você contraiu núpcias. A pessoa mudou, você mudou, o relacionamento mudou, a relação do nós mudou, e isso precisa ser atualizado. E o coronavírus atrapalhou. E o coronavírus agora está atrapalhando, né, Pedreira? Porque está obrigando as pessoas a conviver muito mais. Então a gente brinca que, quando eu falei também em outra live sobre nós dois termos contratos que nós fazemos e revemos 2 vezes por ano, são situações assim que ocorrem, incomodam e tal. Não, olha, projetos também, olha, vamos fazer uma viagem. Então, esse ano tinham 2 congressos que a gente ia participar
de análise transacional, um na Argentina e o outro... Santa Catarina. Blumenau? Não, Joinville. Foram passados para o ano que vem por conta do coronavírus, né? Já foram cancelados e postergados para o ano que vem. Independente da nossa vontade. Independente de nossa vontade. Então, assim, nós temos os nossos planos, inclusive profissionais, já que a gente trabalha às vezes na mesma área. Mas antes dessa viagem para Joinville, vai ter o congresso, aliás, não, da Argentina vai ter o congresso de psiquiatria. E às vezes eu vou, às vezes eu não vou, porque é muito mais da área dele. Mas esse eu já tinha dito que eu ia. Porque pegava um durante a semana e na outra semana a gente teria que estar em outro congresso. Então a gente já saía daqui viajando. Então a gente faz os planos juntos. Um casal precisa disso. Um casal precisa ter planos juntos. Se o casal não tem planos juntos, eles viram sócios ou eles viram somente parceiros sexuais eventuais, às vezes, porque a coisa às vezes nem rola tanto. Tá certo? Me lembrei agora uma coisa, Soninha, que eu quero dizer. Um amigo meu, ele passou a fazer encontros de casais com Cristo e chegou me dizendo que o ideal seria se fosse como se fosse dois bois de junta. Quando um para, outro para. Um anda, outro anda também. Esse negócio que parece uma coisa maravilhosa, não é coisa boa, não. Isso é uma simbiose. E aí a pessoa perde a individualidade, perde a capacidade de expressar como pessoa e termina a relação perdendo brilho. Então, é preciso dar o efeito espelho, você se vê no outro. Muito bom.